Bem, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as layers e os canais do que tem na rede 5G. E a ideia é pegar toda essa teoria que a gente tem e relacionar com a organização do código que nós temos. Código do Open Interface. Então, a primeira parte sempre vai ser mais relacionada com a teoria, e a segunda parte que eu vou mostrar como é que é feita a relação, né, entre, entre o que foi implementado com o código. O código ele é muito vasto e ele é bem diversificado assim nas pastas que eles são, mas são aquelas três pastas que eu falei da última aula, OpenAir 1, OpenAir 2 e OpenAir 3. Mas a gente vai voltar a elas no meio da aula. E também me pediram para ensinar como é que faz a instalação, porque não é algo fácil de encontrar, apesar dela ser uma instalação bem simples, mas ela não é algo fácil de encontrar no meio da documentação. Então, no final da aula, eu vou ensinar como é que faz a instalação dos elementos do Open Interface para poder executar o cenário da rede 5G. A gente vai utilizar isso na última aula, quando a gente for executar o cenário todo da rede 5G, inclusive o core, a RAM e uma UI, só para a gente poder verificar o funcionamento do código. E também a gente vai usar o Wireshark, né, para poder verificar os pacotes e como é que eles estão trafegando pela rede. Bem, aí só voltando, né, sobre as três layers que a gente tem e as camadas, né, que a gente tem. A imagem aqui que a gente tem, essa imagem, vocês estão vendo meu mouse, né? A imagem aqui que a gente tem é da ENODB, que é a imagem que o próprio Open Interface ele disponibiliza lá no GitLab deles. Mas como eu falei, muitas coisas do 4G foram reaproveitadas para implementação do 5G. Então, a gente tem aqui, eles botaram uma imagem aqui do 4G de como está organizando as coisas, as camadas, mas a gente também pode utilizar essa imagem para entender o código que desenvolveram no 5G. Aí agora a gente vai falar sobre os canais, né, que tem entre essas camadas. Na interface aérea da comunicação entre a UI e uma base station, o 5G ele utiliza alguns canais para poder gerenciar e orquestrar essas funções que a gente tem implementadas nessas camadas. Então, a ideia desses canais é organizar e, e modularizar, né, todas essas funções que tem implementadas. Aí, aqui eu estou mostrando essa imagem porque eu achei ela interessante, porque mostra mais ou menos onde é que estão esses canais de acordo com as camadas. Por exemplo, a camada lógica, o canal lógico, né, ele está entre o RLC e a camada MAC. Então, tanto algumas funções quando a gente for olhar o código, quando a gente olha na camada onde está sendo implementada a RLC e a camada MAC, tem implementações desses canais lógicos. Da mesma forma para os canais de transporte. Quando a gente observa a camada, onde está sendo implementada a camada MAC e a camada física, tem implementação dos canais de transporte. E os canais físicos são implementados apenas na camada física. E essas camadas, elas servem principalmente para transmitir os PDUs de uma camada superior para uma camada inferior, assumindo que ela. Assumindo não, né? Que os dados estão indo da RLC para MAC, da MAC para PHY e assim por diante. Aí é importante também saber esse conceito, né, de PDU, que é Protocol Data Unit, que é um termo que se refere a um conjunto de informações que elas vão sendo entregues de uma camada para outra camada através de um protocolo. Então, de forma geral, os canais, a ideia deles é organizar e simplificar o design do desenvolvimento dessas pilhas.
E também cada canal ele tem uma prioridade e uma otimização diferente que ele quer implementar. Aí, esse aqui são os canais que nós temos. No caso aqui, o PCH, o BCCH, o CCH, o DCH e o DCH são os canais lógicos. O PCH, o BCH, o DLSCH e o LSCH e o RACH são os canais de transporte. E todos esses daqui de baixo são os canais físicos. Vocês podem ver que tem uma certa diferença, né, no downlink para o uplink. Só lembrando, né, que o downlink é quando os dados são transmitidos da base station para a Wii, e o uplink é quando os dados são transmitidos da Wii para a base station, só para ter isso claro. Então, esses que estão com essas linhas azuis se referem ao downlink, e esses que estão com essas linhas vermelhas se referem ao uplink. Então, falando inicialmente das camadas lógicas, a ideia delas é que elas sejam uma construção de alto nível, projetada para lidar com a complexidade das redes móveis. Inclusive, facilitar a implementação de QoS, e também alocação de recursos, priorização de tráfegos e outras funções de gerenciamento de rede. A ideia da camada de transporte é fazer esse mapeamento por exemplo, pegando aqui, né, esse exemplo aqui do PCCH para o PCH, e depois para as camadas físicas. Então, principalmente a camada de transporte tem essa função. E também as camadas físicas, elas servem para implementar informações na interface aérea. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Agora a ideia... Eu também eu fiz esse slide também para explicar, para servir como documentação. Então vocês vão ver muito texto, mas eu vou tentar focar nas imagens. Vou explicar. Por exemplo, nesse caso aqui, Lucas, volta aí naquele slide anterior. Bora lá. Eu não quero nem falar muito hoje, mas assim, antes de tu explicares em detalhe, né? Para a esquerda, o S, para o povo tentar decorar, porque é um monte de sigla, né? Bora tentar ver os mais... A maneira como eu tentei organizar na minha mente é assim, olha, SS é sincronismo. Eles têm dois sincronismos, o primário e o secundário, por isso tem P e SS. Isso. A diferença é que, para quem já estudou correlação cruzada, a maior maneira de fazer sincronismo é ficar fazendo correlação cruzada do sinal de referência que tu tens no receptor com o sinal que tu está adquirindo pela tua antena. Só que isso é uma conta que demanda um monte de processamento, toda hora tu está tendo que fazer. Então o povo tenta projetar em dois estágios, o primário para fazer um sincronismo mais grosso, o secundário para melhorar, certo? Aí, indo agora para a direita, né? Aí tu tem o controle do downlink e os dados. O mais importante é vocês distinguirem que S é de shared. Então, se pegar o do centro, que é o DL Data, tem o PDSCH. Eu diria que esse é o mais importante, que é shared de dados, né, de usuário. E aí tu tem o da esquerda dele, que é o PDCCH. A diferença, o C, então, vai ficar em controle. A maneira que eu decoro é assim, ó, PDCCH. CH é só de canal, aí o C, né, de PDC é de controle, e o S é de dados de usuário, é compartilhado, shared, certo? Aí, outra sigla boa para reconhecer é RS. RS é Reference Signal. Esses sinais de referência são sinais pré-combinados, né, entre transmissor e receptor. Então, é sempre o mesmo sinal, não transmite dados ali. E eles ficam sendo repetidos para permitir fazer a estimativa de canal, né, para fazer sincronismo também. Então, vocês veem que tem o DMRS,
aí o PTRS e tem o CSI-RS. Eu não vou agora tentar detalhar isso, mas todos eles têm sua função, só para dar uma ideia, né? O CSI-RS é o mesmo sinal mandado por uma base station para todos os usuários da célula. Então, todo mundo recebe o mesmo sinal. Já o DMRS, a cada vez que tu estabelece comunicação com o usuário, tu manda sinais de referência só para aquele usuário. Então, é um sinal um pouco diferente do CSI-RS, né? No caso do CSI-RS, tu sempre está mandando esse overhead, mesmo que não tivesse nenhum usuário, a célula está vazia totalmente, não tem nenhum usuário, a base station ainda fica investindo em mandar o CSI-RS, que é Channel State Information Reference Signal. Agora, o Demodulation, que é o DMRS, esse não, vai só quando tem usuário. Aí eu acho que o equivalente em vermelho, né, é tudo parecido. Aí se eu tivesse que sair dessa figura aqui, né, olhando para os sinais de baixo, os mais importantes é o PDSCH, que é onde transmite dados do usuário. O equivalente seria o PUSCH no uplink, né? E os de controle, que seriam os PDCCH e PUCCH. Aí outro cara que vai aparecer para caramba é o Pratt, que é esses mais à direita, que está escrito L-Sync, né? Esses sinais, eles são quando tu tá como usuário numa célula, para tu mostrares onde tu tá, para tu saberes que tu tá vivo, né? Para, quer dizer, a célula, a rede saber que tu tá vivo, tu tem que ficar mandando sinais. E esses aí são de acesso aleatório, no sentido de que tu tem que mandar algum sinal dizendo assim, olha, agora eu quero falar, eu tenho dados, eu quero telefonar, sei lá. E aí esses também são importantes, esse PRAT vai aparecer pra caramba, e tu tem um sinal de referência que o uplink sempre usa, né, que é esse SRS. Mas segue lá, para não ficar muito complexo, mas essa é a maneira assim de organizar na minha mente. Sim, muito obrigado, professor. Isso ajudou bastante, porque era basicamente essas coisas que eu ia tentar explicar agora com essa imagem. Não, eu sei, mas explica, porque daí tu vai... É muita informação que eles vão ouvir pela tua explicação. Sim. Vai lá, segue lá. Tá bom. Então, como o professor já explicou mais essas camadas físicas aqui, os canais físicos, quer dizer, então eu vou indo olhando de baixo para cima, né? Então eu vou seguir aqui para tentar explicar os canais de transporte. Começando pelo BCH, que ele é usado apenas no downlink, como vocês podem ver aqui, pelas cores azuis. E ele serve especificamente para transmitir as informações do que está acima dele, como vocês podem ver pela conexão do BCCH. E essas informações eu vou explicar depois melhor essas informações que são transmitidas, porque ele serve como um canal de transporte para transmitir essas informações que são geradas no canais lógicos. E falando do BCH, que é esse bem aqui, ele é usado para transmitir informações do canal de cima. Então, normalmente, pega, assim, de forma geral, os canais dos canais de transporte, eles são normalmente para transmitir essas informações que estão nos canais lógicos, mapeando para os canais físicos. Aí, como o professor falou, acho que desse daqui, o mais importante são esses que terminam com SCH, né, que tanto o down, que esse DL é downlink, e o L é uplink. A ideia deles é transmitir os dados que suportam os recursos para poder fazer a conexão e a transmissão na rede 5G. Inclusive, inclui o ARC, os agendamentos de dados, a multiplexação espacial e muito mais. E o uplink e o LSH, que seria a versão do uplink, ele é bastante similar. E o RACH, que o professor também falou que é bastante importante, ele serve principalmente para carregar esse preâmbulo de acesso aleatório, que é utilizado para superar
as colisões de mensagens que acontecem quando várias ruins tentam acessar o, o sistema simultaneamente. Então, falando agora dos canais lógicos, começando pelo BCCH. Lucas, só uma pergunta antes de tu Pode entrar nos falar. lógicos. Os canais físicos, quando está ali nessa linha de baixo, né, tem os canais e tem alguns sinais. O CSIRS e o SRS, eles não vão dentro de nenhum canal, dos canais físicos. Eu pensava que sempre tinha que estar todos os sinais sendo transmitidos por algum canal. Mas pela imagem aí, eu estou entendendo que eles são transmitidos diretamente por fora de qualquer canal, assim. É isso mesmo? Isso. Eles são chamados, né, acho, se não me engano, de sinais independentes. Então eles não estão inseridos em nenhum desses canais. Entendi. Pedro, olha a maneira como eu raciocino esse transport channel, certo? Pensem que tu tem um monte de bits para transmitir, mas esse número de bits é variável. Uma hora é 15, outra hora é 55, outra hora é 1500 e tanto. Só que toda a estrutura de codificação de canal do 5G, ela é meio amarrada. Tu não podes, por exemplo, no código de controle de canal, assim, naqueles... tu tem o código LDPC, tu tem o código turbo, né, que é usado no 4G, nesse caso do 5G LDPC, as palavras código, elas têm tamanho fixo, certo? Não é uma bagunça qualquer, tu não pode colocar 15 bits, depois 1503 bits, não. Então, esse transport channel, na minha cabeça, eu acho que o Lucas mencionou antes, tem muito a ver com esse mapeamento de bits para palavras código, certo? Palavras código, quando saem as palavras código, elas já estão naquele formato, eu diria, que tem acesso, ou digamos que tem suporte, né, do sistema. Aí esses sinais de referência, desculpem, eles são sinais pré-concebidos, que aí eles acabam não tendo variabilidade no tamanho deles, etc. Entendeu? É como se eles pudessem bypassar um pouquinho o que é necessário para tu ajustares taxa, né? Entendeu? Não sei se essa explicação ajuda muito, ela é meio vagabunda, mas... Não, mas ajudou sim, assim, faz sentido para mim. Tá, certo. Então, continuando, né, falando agora dos canais lógicos, falando do BCCH, que é esse bem aqui, ele é usado principalmente para transmitir dois blocos de informações, que seriam o MIB e o SIB. O MIB, ele é responsável, né, por dizer qual é o mapeamento do canal da porta BCH, que depois vai ser mapeada para PBCH. E o SIB ele faz o outro o mapeamento do DLSH, que vai ser depois mapeado para o PDSH. E falando agora do PCH, ele é utilizado para fazer o paging, que seria que é um termo que... Deixa eu ver como posso explicar. Que é um termo que é usado para identificar um dispositivo para quando eu for enviar um determinado dado. Então, quando eu quiser enviar uma determinada informação, eu vou fazer esse paging para poder descobrir qual dispositivo eu enviar numa rede 5G, qual UI eu quero enviar esse dado, e a partir disso eu vou poder enviar essa informação. Lucas, e além disso... Desculpa, conceito. O paging é tipo o médico, né, que fica com aquele pager para ser acessado pelo hospital, correto? Então, quando a base station tem dados para um determinado usuário, ela não sabe nem onde o cara está necessariamente, entendeu? Então, ela faz o paging para o usuário dizer, opa, eu estou aqui, e eles combinarem de se ter transmissão, entendeu? Sim. Eu vejo o paging nesse contexto assim, né, para tu alertares teu usuário que tu tem dado para ele. Isso, é isso mesmo. Tá, e continuando aqui, falando sobre Lucas, desculpa interromper de novo, mas... Não, pode falar. Se é isso, então, por que o PCH ele vai para o canal de dados em vez de para o canal de controle?
Saberia, assim, dizer mais ou menos. Se não souber, tudo bem também, mas eu achei. Deixa eu pensar aqui. Porque... Explica melhor, Pedro, que eu tava. Vai lá. É porque vocês falaram que o PCH, né, o paging é para alertar o usuário de que tem dados, mas não está transmitindo dados em si. Então, na minha cabeça faria mais sentido essa setinha que está saindo do PCH lá no meio ir para esse downlink control, né, para esse canal de controle físico em vez de canal de dados. E aí só estou perguntando por que que ele então está indo para o canal de dados em vez de canal de controle. Eu, Eu acho que é porque tu estás mandando dados para aquele usuário, de certa forma, né? Deixa eu tentar me lembrar aqui das. eu também. Mas na minha cabeça, essa parte aqui do que tem esses 3 canais aqui, eles também trabalham com a parte de controle, mas eles são focados somente na parte de dados. Mas eu não sei. É uma merda essa tua explicação, caramba. Porque... Mas eu entendo, Pedro. Acho que a gente tem que seguir adiante e tentar trazer isso na próxima. Mas. Beleza. É uma boa pergunta, sem dúvida. Sim, sim. Até me perdi, eu acho que eu falar do DCCH, né? Ele, como você pode ver, ele é tanto usado no uplink quanto no downlink. E ele é usado principalmente para controle dos recursos de rádio e de estabelecer a conexão da camada RRC. E falando do DTCH, que ele também é utilizado tanto no downlink quanto no uplink. E ele é utilizado para transportar informações que serão utilizadas pela rede, serão utilizadas pela UI e uma determinada rede. Eu acho que a gente já deu uma visão geral sobre os canais, né? Todos os canais da rede 5G. É um assunto bem profundo, assim, então eu recomendo que... Eu coloquei nesses próximos slides, nesses 3 slides aqui, eu botei uma breve descrição sobre eles e onde a gente participou mais é na parte de transmissão de dados ou de controle. Mas eu recomendo que vocês sempre dêem uma buscada a mais, né, para poder consolidar, né, os conhecimentos. E nessa imagem aqui eu só queria fazer uma comparação, né, que ele fala dos canais do NR, né, aí ele está separando aqui para o uplink e downlink. Aí ele diz que tem alguns canais que são apenas no New Radio e tal. E ele faz a comparação do que seria o equivalente dele no LTE. É só para ter mesmo essa visão de que muito da rede 5G foi baseado no que já existe na rede 4G. Agora eu vou falar sobre as features, né, que estão implementadas. Esses slides vão servir bastante como documentação, mas eu vou tentar explicar brevemente um pouco sobre cada uma delas, porque qual é a ideia? Para a gente saber, por exemplo, se a gente pode alterar alguma coisa no código ou se pode usar o Open Interface para fazer uma determinada coisa, a gente tem que saber quais são as features que tem implementadas. E eu achei algumas apresentações e documentações que eles dizem que quais features que tem no código deles e quais já foram implementadas, quais estão sendo implementadas. Então eu meio que juntei tudo e tentei colocar aqui nos slides. Claro que não vai dar tempo de explicar cada uma dessas features, mas é só para vocês terem ideia de que em qual parte do código, né, qual layer também, essas coisas são implementadas. Aí eu juntei aqui algumas informações, aí eu separei pro layers, né, que no caso eu estou falando aqui da layer física. São 2 slides, mas eu esqueci o nome, mas eu deixei mais grossinho aqui, né, as palavras para vocês poderem pegar
que essas coisas são implementadas no Open Interface e também, por consequência, no 5G, que ele usa como padrão. Essas coisas são implementadas na layer física. Então, primeiramente, esse SCS, ele significa Subcarrier Space, que seria a distância em frequência entre as subportadoras. Então, no caso do FR1, que ele cobre abaixo de 6 GHz, ele trabalha com essas dois espaçamentos, né, de 15 kHz e 30 kHz. E no FR2, que trabalha acima de 24 GHz, ele trabalha com esse espaçamento. E também é nessa lei que são implementadas, como eu tinha dito, alguns canais alguns canais físicos, né? Então, por exemplo, tem esse PSS e o SSS. E a ideia aqui é mesmo mostrar que é nessa lei que são implementadas todas essas situações. É claro que ele também, eu achei em alguns lugares que ele diz até as especificações, por exemplo, do PD CCH, mas não vai dar tempo da gente entrar aqui em detalhe, mas a gente vai. Mas vocês podem depois consultar e tentar entender todas essas especificações. Aí eu coloquei bem aqui, né? É nessa lei também que ele gera o CSIRS, o PUSH e as especificações dele, estudinho aqui, é mais para documentação também e para vocês ficarem, quando vocês forem olhar o código, para que vocês possam voltar aqui e tentar entender. E agora falando aqui sobre a camada física, eu achei essa informação aqui importante porque esse NRFEP-P5, ele que faz o interfaceamento entre a camada MEC e a camada física. Então, isso está sendo implementado aqui na camada MEC. E também, a partir desse interfaceamento, ele também gera o PBCH, e o DCI e o PDSCH. E também nessa situação aqui, que ele está falando sobre o procedimento de escalonador de RA, né, que seria essa tradução, que serve para gerenciar os procedimentos de RA na qual um dispositivo, que é quando o dispositivo faz uma conexão inicial. O que é RA, Lucas? O que é RA? O termo RA eu acabei esquecendo. Não seria Random Access? Isso. Tá. Obrigado, Pedro. Valeu, obrigado, Lucas. Random Access, deixa eu só dizer para quem não está acompanhando de perto isso. O Random Access é o termo que os caras usam para quando o UI quer falar, certo? Por que é um acesso aleatório? Porque a Base Station não sabe quem quer falar, entendeu? Então, como nós fazemos aqui levantando mão, aí eles acabam chamando isso de Random Access. Vê se vocês concordam. Depois, quando o scheduler sabe que tem que mandar dados de fulano para cicrano e o handshake já está todo feito, basta ele dizer, olha, nesse resource element vai dados para o Pedro, nesse resource element vai dados para o João. Então, isso tudo, esse scheduler, ele vai ter informado antes, né, para o usuário, olha, busque seus dados no resource elements tal. Né? Então, isso tudo é uma coisa que é acordada previamente. Mas antes disso funcionar, tem uma parte que é mais aleatória, por isso que vem essa terminologia, né, de um acesso aleatório, onde é a parte que o usuário, por exemplo, diz, ei, eu quero transmitir, ou então a própria Base Station, eu tenho dados para ti, entendeu? Eu vejo esse Random Access importante no uplink, tipicamente, mas eu imagino que haja também para dar o link alguma coisa, eu nunca estudei. Mas segue lá então, Lucas. Sim. Aí, nesse contexto do uplink, como o senhor falou, a MEC gera essa mensagem, né, que transfere a informação dos canais, desses 3 canais bem aqui, que é o CCCH, o DTCH e o DCCH, só para mostrar.
que são esses canais bem aqui, que estão relacionados com o uplink, como o professor falou. E esse aqui são outras informações aqui, tem até que eu encontrei que ele diz, né, que o MCS, no caso do Open Interface, ele é definido de acordo com a Blair, tanto no uplink quanto no downlink. E esse aqui são outras informações que vocês podem pesquisar melhor, que são um pouco mais avançadas. Agora falando sobre a RLC, ela tem tanto suporte para fazer a transmissão de PDU usando retransmissão, ou seja, se acontecer algum problema na transmissão dos dados pelas layers, ele descobre que teve alguma coisa de errado, então ele pode fazer a retransmissão, mas também tem a implementação dele não fazendo isso, dele simplesmente transmitindo e não verificando se o dado foi recebido ou não. Mas também a RLC, ela serve como... ele gera as interfaces, né, que faz a conexão do PDCP com a MEC. E também no plano de dados, já tem a integração do canal GTP, que é um canal que ele gera quando tem uma UI conectada na Base Station, e a Base Station, para enviar esses dados da UI, ela envia por esse túnel para o core da rede 5G. Aí isso aqui foi... Aí quando os níveis vão subindo, né, cada vez eu estou encontrando menos informações, o Open Interface, apesar de ele implementar tudo, ele foca mais na camada MEC e na camada física. Então nessa parte aqui eu achei mais interessante, né, que é essa questão de que ele faz a interface entre a RRC e a RLC. A RRC já seria a Layer 3, então já trocariam de layers já, na rede 5G. E aqui ele está falando do SDAP, eu acho que a questão mais importante é que é aí que ele faz a transmissão através do plano de dados. E aqui já é a configuração da RRC. A RRC, ela que faz as configurações do PDCP, da RRC e da camada MEC. E também é ela que está de fato conectada no caso do 5G, na interface N3, que vai fazer a conexão da Base Station com o PF. Aí, só lembrando que o PF é aquela função do core que jogaria os dados para a internet. Então, ela que já faz essa geração desse túnel, né? No caso do standalone seria N3 e do no standalone, que seria a mescla, né, do 4G com 5G, a interface é essa S1. Aí aqui são outras informações que eu achei sobre a RRC, inclusive de algumas interfaces, como a SF1 App, que ela faz o interfaceamento da CU e da DU, que seria já a Base Station, né, dividida e não de forma monolítica. Aí só voltando para essa questão de organização do código, que na última aula não deu muito para falar, eu só falei das três mais importantes, que seria o OpenAir 1, OpenAir 2 e OpenAir 3. Eu trouxe de volta aqui essas informações. Mas depois acho que talvez não dê muito tempo também da gente falar, então... Opa. Só para falar que a OpenAir 1, né, ela faz a implementação da Release 15 do 5G, e a OpenAir 2, ela faz a implementação da Layer 2, que seria MEC, RLC, PDCP, RRC, que também está na Release 15 do 3GPP. E na OpenAir 3, ela faz a implementação do NICE e também dessas interfaces que faz a conexão com o Core, no caso S1C, S1U. E falando agora da implementação da organização do código quanto às layers. No caso, falando especialmente da layer física, ela está nessa pasta aqui, como vocês podem ver.
acho melhor mostrar aqui o... Alguém pode me confirmar se vocês estão vendo aqui o GitLab? Eu vejo. Beleza, tá. Então esse aqui, para quem nunca entrou, né, é o GitLab do Open Interface, aqui onde é que estão todos os códigos deles. E é daqui onde é que eu tiro, né, aquela informação da organização das pastas do código. E quando vocês entram aqui no OpenAir1, ele também diz uma informação aqui TXT sobre algumas coisas assim que são implementadas, mas esse aqui é o máximo de documentação assim que a gente tem do Open Interface. Aí tem essa aqui que é a física, que vocês podem ver que tem várias funções definidas, mas ele também separa aqui de acordo com a tecnologia, que no caso aqui tem a LTE, tem a NR, que seria o New Radio, que no caso é o que a gente está estudando. Então, nesse caso aqui, essas daqui são as pastas que nos interessam. E, inclusive, também é dividido por UI e quando não diz nada, né, é a Base Station. Então, Então, só para falar que é nessa parte aqui que está sendo implementada a Layer 1, que seria basicamente a camada física. A Layer 2, que é composta pela MEC, RLC, PDCP, ela está sendo implementada no OpenAir 2, como vocês podem ver lá na organização do código. Então, se a gente ver aqui, no OpenAir 2, vocês vão ver aqui várias implementações, mas eles dizem aqui, né, Layer 2. E aqui vocês podem ver algumas implementações. É um pouco confuso, porque vocês podem ver aqui Mac e RLC, mas eu acredito que isso aqui seja mais voltado para o código do 4G, mas eles reaproveitam esse código do 4G. Então, apesar daqui ter NR-RLC ou NR-PDCP, eles também ainda devem utilizar essas pastas aqui para poder executar o código deles. E, Lucas, é interessante que eles atualizam com alguma frequência, né? Porque, pelo menos aí nesse que tu mostrou, tem arquivo que foi atualizado, parte que foi atualizada um dia atrás, 4 dias atrás. Se vocês forem ver aqui, eles fazem uma atualização semanal. Então, aqui já foi feita a atualização da Wiki 11, né? Que eles sempre colocam, quando vocês se inscrevem no list deles, no Gmail, eles sempre mandam, tipo, toda segunda ou terça-feira, eles sempre mandam, olha, nós tentamos modificar tal coisa para essa semana, e é uma atualização. E aí, além disso, dependendo do projeto, a do Open Interface, que são aquelas as 3 frentes, dependendo eles lançam uma versão assim a cada por mais ou menos 6 meses, eles lançam uma versão mais encorpada. Então eles falam assim, olha, a gente lança uma atualização semanal, mas quando eles implementam alguma coisa grande ou quando eles resolvem algum bug assim grande também, eles falam assim, olha, nós também temos essa atualização aqui que você pode usar para fazer isso, isso, isso e aquilo. Então eles são bem, quanto a isso, eles são bem organizados. Aí no slide aqui é só para mostrar mesmo, né, aonde foi que eu entrei para poder verificar isso. E aqui falando sobre a Layer 3. A Layer 3, ela implementa, no caso, está na parte do OpenAir 2, que ela implementa o RRC, mas também no OpenAir 3, ela implementa algumas interfaces. Então eu botei aqui 2 imagens, né? Esses 3 pontinhos significam que tem mais pastas para baixo. Que na OpenAir 2 tem a camada, tem a pasta do RRC, que estão implementados alguns códigos lá. E também aqui tem algumas implementações que são mais da parte de aplicação e de transporte. Tem o NICE, o NGAP, por exemplo. E aqui só voltando, né, no caso falando aqui só dos downlink channels, a gente já explicou cada um deles, mas o código do Open Interface ele é mais voltado para a parte física, então
é muito comum a gente encontrar arquivos com esses nomes, com os nomes dos canais físicos. É comum também a gente encontrar arquivos já com o nome dos de transporte. Mas, por exemplo, quando eu estava estudando código, eu não achei nada que fizesse referência aos canais lógicos. Achei algumas pastas que diziam logical channels e algumas coisas assim, mas eu acho que eles estão implementados mais nos códigos das leis. Enquanto que vocês, por exemplo, se quiserem, não sei, alterar alguma coisa aqui, já tem um código que se chama PBCH, por exemplo. Aí só dando exemplo aqui de um channel da camada de transporte, ou dos canais de transporte, o DLSH. Se a gente, por exemplo, só pesquisar ele aparece aqui várias implementações deles, inclusive tem tanto implementação no LTE quanto no New Radio. E vocês podem ver que ele tem tanto na pasta 1 quanto na pasta 2, por conta dele ser implementado tanto na camada física quanto na camada MAC, que serão layers diferentes. Aí por isso que ele está na OpenAir 1 e também ele aparece algumas implementações dele na OpenAir 2. Aí aqui eu só separei, né, as duas imagens. Esse aqui são os canais de uplink. E se você, por exemplo, jogar o PUCCH para pesquisar, né, o nome dos arquivos, a gente também encontra ele com facilidade, como ele é mais da parte da camada física. Então ele está encontrado na pasta do OpenAir 1, como vocês podem ver aqui. Tem várias implementações, inclusive no 4G quanto no 5G também. Aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar uma coisa sobre o código, sobre essa organização. Bem, se ninguém tem nada, então a gente vai continuar. Aí a ideia aqui é ser mais breve por causa do tempo. Mas eu montei aqui um passo a passo de como fazer a instalação do OpenAI Interface, para vocês já terem o código na máquina de vocês. E também vocês vão ter mais ou menos tempo de 2 semanas, né, na aula do dia 2 de abril. Vocês já terem o código aí, vocês poderem acompanhar, ou acompanhar depois pelo vídeo também, da última aula que a gente vai ter. Ah, tá. Só falando aqui que eu acho que essa pasta OpenAir Doc é uma das pastas mais importantes do OpenAI Interface, porque parece que tudo que eles têm de documentação, eles tentam jogar lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo que eles têm de documentação, passo a passo, algumas implementações, tem alguns tutoriais aqui, muitos já não funcionam mais, mas eles estão tentando atualizar isso o máximo possível. Mas é isso, eu acho que para o primeiro passo é uma pasta que é bom de olhar no começo, porque tem muitos passo a passos e muitos desses passo a passos explicam muitas coisas que acontecem no código. Então acho que vale a pena dar uma olhada. Mas voltando, para quando a gente vai utilizar o OpenAI Interface e a gente quer utilizar, por exemplo, uma USRP para ter um SDR, o OpenAI Interface ele não faz o interfaceamento dos dados da máquina para os dados que serão transmitidos pelo USRP. Então ele usa uma biblioteca chamada UHD. Aí a ideia aqui é só para explicar mesmo que caso vocês queiram rodar o OpenAI Interface e utilizar as USRPs, vocês vão precisar ter o UHD instalado na máquina. O OpenAI Interface já faz a instalação do UHD, mas às vezes trava, é um pouco bugado, não é muito bom, então eu recomendo sempre que primeiro façam a instalação do HD, porque depois, quando vocês fazem a instalação do OpenAI Interface, ele já fala, não, aqui tem o HD, então eu vou pular essa etapa. Então às vezes funciona, às vezes não. Mas a ideia dessa biblioteca é fazer essa interface entre o OpenAI Interface com o SRP para que os dados possam ser transmitidos, e assim o SRP fazer a conversão do sinal para sinal RF e transmitir. Então, bem aqui, eu coloquei, mas eu ainda vou organizar o GitHub, que eu pretendo enviar para vocês. Mas está aqui nos slides o passo a passo, é só copiar tudo e executar. A instalação, caso é bem simples. E aqui é a instalação do OII
da Base Station. Eu, por enquanto, só testei em 2 Ubuntus, no 20 e no 22. Atualmente, eles estão recomendando para utilizar o 22. E a instalação é bem simples. Vocês vão fazer o clone do repositório de vocês. E depois disso, claro que tem que ter o Git na máquina de vocês. Mas depois disso, eu recomendo primeiro que vocês façam a instalação vocês vão usar esse arquivo aqui para poder fazer a instalação dele. Aí vocês colocam sempre o -i e depois vocês façam as instalações do resto. Apesar de que vocês podem botar nesse comando, por exemplo, bem aqui que faz a instalação de tudo, que eu já vou mostrar para vocês. Vocês podem colocar aqui o -i e ele vai fazer a instalação das dependências depois disso. Mas às vezes ele trava, eu não sei realmente o que acontece, porque esse arquivo build.oi é muito grande. Então, por teste, né, eu aprendi que é melhor fazer a instalação das dependências. Aí depois vocês fazem a instalação do ferramenta, né, do Open Interface. Aí aqui eu só estou explicando o que significa cada uma dessas opções. O -i, que é aquele comando que a gente está usando bem aqui, ele instala os pré-requisitos, né? Não dá para instalar o Open Interface sem rodar esse comando antes. E eu vou explicar isso aqui no outro comando que tem bem aqui. Aí ele pede para poder, no caso, como a gente vai instalar com essa NRScope, ele pede para poder fazer a instalação desses pacotes. Aí vocês vão entrar nessa pasta no CMake e depois vocês vão executar esse comando. Assim, é bem simples. Esse -w srp quer dizer que a gente quer dizer que a gente quer rodar o Open Interface com o SRP. Então, quando a gente faz isso, ele entende que a gente tem que ter o HD instalado, ele vai tentar instalar o HD, mas como vocês já vão ter na máquina de vocês, aí ele vai pular essa etapa, mas também vai instalar outros pré-requisitos. Eu acho que uma parte importante aqui é esse NRUI e essa GenoDB, que são flags, né, que a gente coloca lá, que serve para poder instalar as ferramentas que a gente quer. Por exemplo, se eu quisesse instalar uma Base Station do 4G, eu colocaria essa flag aqui, //enb. Mas como no caso a gente está querendo trabalhar com o cenário de 5G, a gente vai instalar tanto a UI do New Radio quanto a GenoDB. E essa biblioteca... Porra, desculpa. Vai. Essa biblioteca... Não. É secundário. Vai lá, essa biblioteca. E essa biblioteca do NRScope, eu vou explicar nessa imagem bem aqui, é uma biblioteca que ele mostra uma interface que dá para a gente poder verificar o funcionamento do nosso código. Essa imagem ficou bem ruim, mas ele está mostrando principalmente os canais físicos. Não sei se dá para ver PD-CCH aqui, PB-CH e tal, que é uma ferramenta de estudo para quando a gente for executar o nosso cenário, a gente possa ver como é que as coisas estão funcionando, pelo menos na parte física E pode falar, professor. Não, é o -i, porra. Eu me perdi que me ligaram agora. E aí o -i é para instalar dependências. E alguns pré-requisitos. Pois é, mas ele não instala o resto, não. Ou ele instala não. dependência e segue adiante. Assim, dá pra gente executar o -i nesse comando gigantesco bem aqui. Mas às vezes quebra, às vezes não. Então eu recomendo... Primeiro o -i, aí ele vai instalar só requisitos e depois tu instala o resto, é isso? Isso. Tá, vai lá. Sai de lá. Porque eu não quero perder, meu irmão. Não quero, ficar sem conseguir instalar, não quero perder. Eu tô dormindo. Beleza. Aí ele vai criar nessa pasta bem aqui, que tem esse caminho, OpenAir, 5G, CMake, Run Build. Ele vai aparecer esse NR Soft Modem, que é o binário que a gente vai utilizar para poder executar a GenoDB, e esse NR Soft Modem, que seria o binário também que a gente vai usar para poder executar a UI. Aí quando vocês fizerem toda a instalação de vocês, vai aparecer essa linda mensagem aqui verde. Aí se der errado, vai aparecer uma mensagem vermelho e vocês vão saber realmente que deu errado. Aí essa aqui é a instalação do Core. Como eu também só testei no Ubuntu 20 e no 22, mas como é tudo usando Docker, então a instalação fica muito mais simples. Esse aqui, esse passo a passo aqui primeiro é para instalar as dependências e para instalar o Docker, as dependências do Docker. Não é dependência do Core Network. E aqui a gente só vai baixar um arquivo zip para a gente poder ter os arquivos, que é um Docker Compose e um
conf.iml que a gente utiliza para poder executar o nosso cenário. Eu vou explicar esses arquivos melhor na última aula, mas é só para vocês saberem. Só pelo menos para já terem a instalação na máquina de vocês, é bem mais simples fazer a instalação do core usando o Docker, então por isso que eu trouxe essa instalação aqui para vocês. E aqui são os links importantes aqui, que eu coloquei aqui no fundo, que são as features do 5G que eu achei na própria documentação do GitLab do Open Interface. OpenAir 1, a pasta OpenAir 1, OpenAir 2, OpenAir 3, e eu achei um passo a passo no GitLab também de como executar o cenário do 5G. Então, se a pessoa quiser avançar e tiver qualquer dificuldade, pode perguntar. Mas lá já diz o passo a passo de como executar as coisas. Mas eu vou explicar isso na última aula. E o Pedrinho, que, se eu não me engano, perguntou na última aula, né, se dava para conectar um celular de verdade, né, na rede 5G. Eu achei esse passo a passo aqui e que dá, que ele ensina como conectar um celular comum mesmo na Base Station que o Open Interface gera. E é isso. Deixa eu ver se a gente ainda tem